Olá, estudantes! Sejam bem-vindos para a nossa última aula da Unidade 1. Estamos na revisão para avaliação. Tenho certeza que você aprendeu muito nessa unidade. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Professora Iris. E sem perder tempo, vamos fazer a nossa revisão. Vamos ver qual que é a aula que nós vamos revisar. Então, nós temos aí a aula 1. Nossa primeira aula que falou sobre atividade física no mercado de trabalho e na vida diária. Vamos revisar também a aula 2, que falou sobre o que, professora Iris? Sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Vamos revisar mais duas aulas, que é a aula 4 e a aula 7, que falou sobre aptidão física e trabalho e o exercício físico no tratamento e prevenção de problemas da coluna vertebral. É importante destacar que a gente está revisando aí 4 aulas, mas a avaliação envolve todas as aulas da unidade 1, ok? Vamos seguir. Nossa primeira conversa aqui para a gente relembrar, relacionado à atividade física no mercado de trabalho e na vida diária, foi a aula que a professora Iris conduziu, né? E aí a gente aprendeu muito aí sobre a educação física, né, professora? Sim, nós falamos muito aí com essa relação aí de exercício físico no mercado de trabalho, como que pode auxiliar, né? Exato. Então nós falamos sobre a cultura corporal de movimento, relacionamos isso como objeto da educação física, refletimos a importância da educação física na sua vida, no seu projeto de vida, fizemos a relação com a atividade física, pensando aí os hábitos saudáveis, o conhecimento biológico que essa tão amada educação física nos traz. Falamos sobre a cultura e não poderia faltar o conceito aí de atividade física, que resume bem, né, o que seria a atividade física no nosso cotidiano. Então, qual que seria o conceito, professora Iris? O conceito seria que ele compreende aí qualquer movimento corporal resultante de contrações musculares, associado a um gasto energético acima do nível de repouso. Perfeito. Então, a atividade física está associada aí com gasto de energia, numa situação que você não esteja deitado ali, você já está gastando energia, já está fazendo atividade física. Nós também vimos as dimensões, né, relacionadas ao projeto de vida. Então, veja, o título da aula falou sobre projeto de vida, sobre mercado de trabalho. Então, nós trouxemos um pouco das dimensões. Então, qual que é o impacto dessa atividade física? Na vida pessoal, na vida social, né, na vida pública daquele estudante? Qual que é o impacto disso na vida profissional? Então, a gente trouxe as dimensões do projeto de vida, que vem aí na BNCC muito forte. Falamos da atividade física, da importância da atividade física fora da escola, ok? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Acompanha comigo. Então nós falamos aí dessas 3 dimensões que eu já situei para vocês e da importância, né, da gente articular essas dimensões relacionado à atividade física, pensando aí como que essa atividade física vai participar aí na minha vida, seja numa dimensão pessoal, social ou profissional. Falamos também dos pilares da educação, não foi, professora Iris? Sim, os 4 pilares que persistem em todas as nossas aulas. Então, nós trouxemos aí o conhecer, a importância do aluno da mediação conhecer, o fazer, o conviver e o ser, como pilares básicos aí para desenvolver, né, para que eu possa articular fora da escola o meu projeto de vida. Nós ressaltamos também a importância de você ter determinação, de você buscar os seus próprios objetivos, de você ter aí a capacidade de solução de problemas, o pensamento crítico. Por quê? Porque tudo isso está associado aqui aos pilares da educação, que a gente traz aí como base para as aulas práticas de educação física. Falamos então
agora da aula 2, né, professora? Sim, a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. E o que nós trouxemos aí de pontos relevantes nessa aula? Então, nós trouxemos aí a abordagem sobre a linguagem do corpo na contemporaneidade, a relevância do conhecimento dessa linguagem corporal e o corpo e a comunicação não verbal na vida diária. Então, esse foi o resumo, né, da nossa aula. Dentro desse resumo, a gente tem alguns destaques, né, professora? Sim. Então, a gente tem um destaque primeiro, que seria, professora Iris? A forma complexa de interação interpessoal. Temos também a comunicação não verbal e ela também expressa aí por gestos, expressões faciais e posturais. Perfeito. Então, aqui a gente tem como palavra-chave, aluno não pisca. Eu costumo dizer que quando eu digo não pisca é porque cai na avaliação. Então, tem aí gestos, expressões faciais e posturais como sendo aí característica da linguagem do corpo. E referente à relevância, professora Iris? Nós temos aí o domínio das próprias expressões e gestos, as mudanças no comportamento e imagem de uma pessoa, tem aí o corpo fala, né? Os instintos, os desejos, os sentimentos, os pensamentos, a consciência e a razão, e ainda é importante considerar a totalidade de gestos, de expressões e postura corporal. Perfeito. Então, vejam bem, a gente tem uma relevância dessa linguagem na nossa sociedade. Então, ela está para além de um simples corpo ali, a gente tem um sentido, um significado, sentimentos que vão envolver. Nós também falamos do corpo e a comunicação não verbal. Isso trabalhando aí traços da personalidade, como que a gente age, a nossa reação, né? A leitura do corpo, o comportamento corporal que a gente vai conseguir perceber ali, o comportamento das pessoas. Então, nós refletimos muito sobre isso. Nós também refletimos sobre esse corpo como um transmissor de informações. E ele transmite informações que vão estar associadas desde a saúde e a doença, o sucesso e um insucesso, e a força, né, coletiva ou poder individual. Então, o nosso corpo se comunica. Através do corpo, nós vamos dizer muita coisa. Então, nós temos que cuidar realmente com essa linguagem do corpo. Nós podemos transmitir aí um processo de doença, um processo de saúde e vitalidade, uma relação ali que você consegue expor um poder, relação de poder, de força, e ele também pode trazer o teu sucesso e o insucesso através desse corpo. Nós também trouxemos algumas dicas de linguagem corporal no trabalho. Quais que seriam essas dicas, professora Iris? É importante aí prestar mais atenção nas suas posturas corporais. Se elas expressam aí alguns sentimentos, umas expressões faciais ou até mesmo as microexpressões faciais. Então vejam bem, chegou lá a hora da entrevista de emprego. Cheguei na entrevista de emprego, lembra lá da nossa matéria jornalística? Então como que você tem que se comportar? Então desde os gestos posturais, gestos corporais, expressão, como que você vai se sentar, tudo isso vai fazer a diferença na hora. Além disso, tá bem vestido, a maquiagem, tudo bem tranquilo mesmo para que você consiga de fato alcançar sucesso aí na sua entrevista. Tudo em harmonia, né, prof? Exato. Tudo em equilíbrio. Perfeito. Então vamos finalizar a revisão dessa aula? Fica comigo aí. E o que mais que eu tenho que considerar então, né, professora? A aparência. Isso. Quando a gente diz de harmonia, a aparência. A aparência de você ter ali cuidado com cabelo, pele, unhas, pés, sapatos, roupas e acessórios. Isso não significa que tem que ser algo de marca, né, professora? Não, mas nada caro. Mas tem que ser algo ali que esteja em harmonia e que represente também limpeza, cuidado ali na hora da sua entrevista. Vamos seguir que nós vamos para a próxima aula agora. Que fala sobre o que, professora Iris? Aptidão física e trabalho, aula 4. E aí, o que nós vimos nessa aula, né? Nós falamos sobre aptidão física. E aí, nós trouxemos a relação dessa aptidão física com o trabalho. Então, para a gente relembrar, vamos lembrar primeiro o conceito, né? Então,
de olho no conceito sem piscar. Opa, peraí, professora, eu vou anotar. Quando eu digo sem piscar, fica atento na avaliação. Então, veja bem. Aptidão física, capacidade de realizar atividades físicas cotidiana. Então, quando eu tenho aptidão física, significa que eu estou apto, que eu tenho capacidade de realizar as atividades sem o menor esforço. Veja bem, eu tenho um esforço ali pequeno, porque quando eu tenho aptidão física, esse esforço ele é reduzido. Então, essa é a diferença. Para que eu possa desempenhar minhas atividades laborais, desempenhar e ter disposição no dia a dia, né? E melhorar a minha capacidade funcional. Então, capacidade funcional é o ponto-chave aqui. Capacidade funcional está diretamente associado com aptidão física. Olha a professora Elisângela dando dica aí para você. E o que mais? O que mais que a gente viu, professora Iris? Nós vimos aí as formas de avaliação da aptidão física profissional, seja através de exames médicos e avaliação clínica, seja através do índice da capacidade de trabalho ou até mesmo o teste de aptidão física, o TAF. Perfeito. E sobre o TAF nós abordamos muito, né? Inclusive relacionamos aí com o concurso público. Isso. E aí nós demos ênfase também nas capacidades físicas, que seriam quais? Então vejam bem, quando a gente fala de aptidão física como capacidade ali de realizar o esforço ali com intensidade baixa, né, com menor esforço, acabar a atividade com disposição, a gente precisa trabalhar as capacidades físicas. Opa, sem piscar aí comigo. Quais são elas, professora Iris? Nós temos a força e a resistência muscular, tem só a resistência muscular, tem a resistência cardiorrespiratória, a flexibilidade, a composição corporal e também a agilidade. Perfeito. Antes de eu prosseguir, eu quero só chamar a atenção aqui, quando eu digo assim, não pisca, vem aqui comigo. Então, nós temos a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada à performance. Quando eu falo de saúde, eu estou falando de flexibilidade, de força, de composição corporal, de resistência cardiorrespiratória, força e resistência muscular. Quando eu falo de performance, vai entrar agilidade, vai entrar força, vai entrar coordenação, vai entrar uma série de capacidades físicas. O que eu quero que você anote aí é o que é relacionado à saúde, ok? Vamos lembrar? Nós temos flexibilidade, composição corporal, condicionamento ou resistência cardiorrespiratória, força e resistência muscular e a flexibilidade, ok? Fechou? Vamos lá então continuar a nossa revisão. Acompanha comigo. E aí nós também temos as capacidades que são exigidas no TAF. Quais são elas, professora Iris? Nós temos a força, velocidade, agilidade, resistência muscular e resistência aeróbica. Então, essas capacidades físicas aqui, elas estão associadas ao TAF. Então, quando eu faço um teste de aptidão física, eu vou estar aí buscando saber se você tem capacidade aqui, aptidão física para essas variáveis específicas. Então, o teste tem essa finalidade. E aí nós temos alguns tipos de teste que a gente utiliza no TAF e vai estar justamente com foco no qual? Avaliar essas capacidades físicas ou variáveis da aptidão física. Quais são esses testes, professora Iris? Nós temos teste de flexão do quadril abdominal, de impulsão horizontal, de tração de barra fixa, corrida de vai e vem de 20 metros e ainda corrida de 12 minutos. Perfeito. Lembrando que aqui não são todos os testes, tá bem? A gente trouxe alguns exemplos de teste. O que a gente quer lembrar para você não esquecer e aí lembrar toda a vida. Quando você vai trabalhar com TAF, você precisa preparar com um profissional de educação física. Então vejam bem, se eu quero ter aptidão para o TAF, a minha saída é procurar um profissional de educação física. E o porquê que eu vou procurar esse profissional? Porque ele vai saber a minha individualidade biológica, ele vai saber a especificidade do treino que eu preciso para me atingir aquela capacidade física, ele vai fazer a adaptação ao meu treinamento, então eu preciso necessariamente buscar
o profissional de educação física e considerar também as exigências do edital, para que eu possa, de fato, conseguir êxito ali no teste de aptidão física. Vamos seguir para a próxima aula, que é qual, professora Iris? Aula 7, exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. Olha, gente, essa aula foi top. Não que as outras não sejam, mas eu sou suspeita também em falar, né? Porque eu adoro essa abordagem fisiológica, anatômica da educação física. Então, a gente tem uma abordagem bem legal dessa aula, fechando a nossa revisão. E eu tenho certeza que você vai fechar essa avaliação, porque ela tá melzinho na chupeta. Tá fácil, né, Tá prof? muito fácil. Então, vamos ver a revisão agora? Acompanha comigo aí. Aula 7. O que nós falamos dela, né? Nós falamos sobre a coluna vertebral, não foi, professora Iris? Sim, nós dissemos aí que ela tem 33 vértebras, né? Subdivididas aí em 4 partes bem consideráveis. Exato. Então, nós abordamos aí a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região da pelve, né? E aí tem uma subdivisão dentro dessa região da pelve aqui entre sacral e coquígea. Falamos também da identificação da sigla, né? De cada região. Cervical aqui de C1 a C7, a torácica que está na região do tronco, T1 a T12, e a região ali da cintura que pega a lombar, nós temos ali L1 e L5. Falamos dessa estrutura anatômica e damos destaque para a vértebra. A composição dessa vértebra, a importância do disco, né? Quando esse disco desgasta ali, nós demos ênfase em relação aos hábitos do cotidiano que vão degradar, né? Vão afetar essa vértebra aí conforme os seus hábitos. E aí nós demos exemplos desses hábitos, né? Uma postura sentada aqui, o que vai acontecer com o seu disco quando você inclina demais, né? Essa coluna, quando você tanto inclina para frente quanto para trás, o que vai acontecer com o seu disco ali, que ele vai ser achatado, né? Vai passar por um processo de achatamento. Nós falamos também da importância da coluna como eixo central do corpo. Ou seja, a coluna é responsável pela flexibilidade do tronco e pela sustentação da nossa posição bípede. Então, a gente destacou bem a importância, então, desses cuidados. Falamos também da função, né? Da função dessa coluna em relação a proteger as estruturas neurais. Então, a gente refletiu que através da coluna passa ali o meu sistema neural, o meu sistema nervoso, e que o que acontecer na minha coluna vai influenciar nos meus membros superiores e nos meus membros inferiores. Logo, vai influenciar o meu movimento. Então, é normal quando você tem um problema de coluna, ter um problema em outra região do corpo. Nós também falamos sobre algumas doenças associadas, né? A lombalgia, a dor ciática, a hérnia de disco, o bico de papagaio e a osteoporose. Olha o tanto de doenças aí. Nós também falamos, professora Iris, sobre a prevenção e a importância da prevenção e tratamento desses desvios posturais. E qual que seria a prevenção, professora Iris? A primeira dela aí que essa prática ela seja orientada, né, de exercícios físicos e com indicação aí de um profissional, né, prof? Perfeito. Também falamos aí do fortalecimento da musculatura das costas, da fisioterapia, de bons hábitos posturais. Tudo isso vai contribuir para essa manutenção e equilíbrio dessa coluna vertebral. Perfeito. E não poderia faltar a abordagem sobre os desvios posturais. Então, a gente falou da escoliose, da curva em S ou em C. Falamos da cifose, né, da curvatura lá para fora, da lordose, a curvatura para dentro. Então, a gente caracterizou bem esses desvios posturais. Falamos dos cuidados em relação à mochila, em relação ao celular e ressaltamos a importância dos exercícios de flexibilidade, os exercícios pliométricos, exercícios de fortalecimento, os exercícios funcionais e a diversidade, né, de atividades físicas que eu posso realizar no meu cotidiano. E aí nós chegamos na hora da avaliação. Olha que legal, a hora mais top chegou,
Vem aqui com a gente. Fechando a nossa revisão, viu que foi bem fácil? Tenho certeza que você vai gabaritar e vai lembrar para a vida do que a gente aprendeu nessa unidade. Unidade 2 vem aí, muito legal também. Desejamos para vocês uma boa avaliação, sucesso e até a nossa próxima aula da unidade 2. Tchau, tchau.